O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Podeis sentar, por favor. A graça e a paz do Senhor Jesus. A todos os irmãos que estão aqui, a você também que está nos assistindo, seja pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, qualquer outro canal aí que você tenha chegado até aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra do Senhor edifique também o seu coração. E nós estamos aqui no culto restaurado pela palavra, o culto promovido, dirigido pelo Ministério de Aconselhamento aqui da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com o intuito de trazer reflexões bíblicas atuais, embasadas, obviamente, na suficiência da palavra, para dirigir o nosso coração em temas específicos ou em temas gerais, nos dando a cada dia mais clareza sobre a forma como nós devemos viver no mundo caído, no mundo falho, no mundo que a cada dia mais vem mostrando a sua corrupção. E hoje nós vamos falar exatamente como se relacionar com esse mundo, como viver nesse mundo, vivendo como filhos da luz, como filhos de Deus. Então abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, dos versos 3 ao verso 20. Efésios 5, do 3 ao 20, nós vamos meditar nesse texto em 3 lições importantes, em como nós podemos nos comportar num contexto que somos chamados a viver pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse isso aos discípulos: eu não os tiro do mundo, mas eu rogo para que o Senhor os guarde nesse mundo. Então, como que deve ser essa dinâmica, esse relacionamento do cristão com esse mundo caído, o qual ele não vai sair daqui agora, pelo menos nesse momento, até então, mas em como ele vive testemunhando da graça, do conhecimento do Senhor. Então, Efésios capítulo 5, verso a partir do 3 diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois filhos da luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, o qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até aí. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Senhor, para que nós possamos então meditar de forma atenta e aplicativa na sua palavra. Oremos. Deus, obrigado mais uma vez, porque estamos aqui reunidos, tanto fisicamente quanto irmãos virtualmente, para ouvir a palavra do Senhor. E o nosso desejo mais profundo nessa noite é que nós sejamos direcionados pelo Senhor, ó Deus. Que a sua palavra ilumine as nossas mentes, queime em nossos corações, para que nós possamos viver e devolver ao Senhor e dar ao Senhor a nossa vida e sacrifício de serviço, de amor, também de voluntariedade, Senhor. Que o nosso viver possa ser um testemunho neste mundo, tanto para aqueles que não estão no Senhor, quanto para aqueles que fazem parte da família do Senhor, da família de Deus, e que o Senhor nos use como meios, como agentes de pregação, de levar a palavra do Senhor, pela forma de vida e o estilo de vida que nós temos. Fale, Senhor, conosco, nós precisamos
ser exortados, precisamos ser dirigidos, precisamos ser aconselhados pelo Senhor. Nós não fomos criados para andar no nosso próprio conselho, Senhor. Não fomos criados para andar no que achamos a respeito das coisas ou dos significados que nós damos a partir da nossa experiência ou da nossa vida. Nós somos chamados para viver a sua palavra, nós somos chamados para obediência no Senhor, até mesmo porque a tua palavra nos lembra que aqueles que servem a Cristo como sinal de amor devem ser aqueles que obedecem também. E sabemos que a tua graça, sabemos que o teu Espírito nos capacita para isso, Senhor. Nós oramos e agradecemos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, uma coisa nós devemos concordar quando nós falamos de viver no mundo, ou de como nós nos relacionamos com ele, que sempre foi um mundo de relacionamentos complexos. Quando nós olhamos para a igreja de Deus ali no Antigo Testamento, nós temos esse relacionamento em complexidade, porque Deus tinha que lembrar constantemente o povo dele que não era para se relacionar com os povos idólatras. E Deus sempre os avisou, dizendo: cuidado, né? Cuidado ao se relacionar, cuidado ao viver, mas se você aceita, mesmo que você subjugue aquele povo por um determinado momento, eles vão assumir a posição e vão influenciar vocês. Não se casem com quem não é do povo. Então Deus sempre instruiu o seu povo, desde o Antigo Testamento, a tomar cuidado com essa complexidade de relacionamento. Como que nós nos comportamos no mundo e nós podemos, como que nós podemos estar no mundo e não pertencer a esse mundo, que também é um grande desafio, nos últimos tempos, com as ideologias, com as questões que vão se levantando, como que nós nos comportamos, porque existe o princípio da intolerância que foi mudado historicamente, Antes você ser tolerante era simplesmente você entender que existia um pensamento diferente, mas que você não tomava como verdade, porque não é a verdade é a palavra do Senhor. Hoje, por outro lado, somos desafiados a não somente pensar numa verdade ou no sentido de existência de um outro pensamento, mas o mundo quer nos sugar de tal forma que quer fazer com que aceitemos aquilo que é contra a palavra de Deus como uma verdade também de experiência, de vida, de existência. Então nós vivemos em complexo relacionamento constantemente. E aí um posicionamento cristão, ou um posicionamento embasado nas Escrituras, pode vir a ser, ter a sua conotação como algo relacionado a se colocar contra alguma coisa simplesmente, ou então a sermos chamados de intolerantes. E é complexo isso, porque até que limite e até onde? Então nossos jovens, os adolescentes, crianças, nós, nos trabalhos variados, lidamos com isso constantemente. Com aquilo que vem surgindo de uma cultura e de um pensamento não cristão, diante de verdades bíblicas que nós levamos e que nós acreditamos. Então o relacionamento com esse mundo, e Paulo nos avisou em Timóteo, dizendo que nos últimos dias o crescente mundanismo, e no sentido de pensamento com relação contra a verdade, ia crescer muito. E hoje nós vivemos nesse desafio, e muitas vezes tomamos duas posições. A primeira posição é: criamos paredes para não se relacionar com esse mundo. Só que aí há dificuldades, porque o Senhor também nos chamou para evangelizar esse mundo, para pregar esse mundo, para criar conexões reflexivas a partir da palavra, para alcançar esses homens e essas mulheres. O plano de Deus para a sua igreja. Então, ou podemos nos distanciar completamente, mas na verdade isso não vai resolver o problema. Ou então nós podemos, o que acontece muito é tomar todas as coisas para todas as pessoas para ser desse mundo, que é a necessidade hoje de aceitação, que é a necessidade que as pessoas têm de serem aceitas no mundo que vivem, como cristãs, faculdade, trabalho, a própria igreja, enfim. E aí então vem aquela pergunta: o que é ser uma igreja relevante? E a igreja relevante não é aquela que aceita os princípios do mundo. A igreja relevante é aquela que ama os pecadores, mas prega contra esses princípios que não são bíblicos. Isso é ser uma igreja relevante, uma igreja que impacta, uma igreja que traz a verdade do Senhor. Então podemos ficar nesses dois lados, tanto ir extremo para um ou extremo para o outro. Agora podemos ser governados com o medo de ser corrompido ou pelo desejo de ser ouvido. Ou seja, eu posso me afastar completamente desse mundo,
pelo menos no contexto de vida, ou eu posso ir até Ele com o desejo constantemente de ser ouvido. E isso também pode causar um desequilíbrio. Nós precisamos, acima de tudo, ser guiados pela palavra de Deus no modo como nos relacionamos no mundo em que vivemos. A palavra de Deus, como ela mesmo testifica a respeito de si, é luz para o nosso caminho. Ela clareia a nossa mente, ela cria diálogos significativos para que nós alcancemos um discurso que não abra mão da palavra de Deus, da sua suficiência, da sua veracidade, da sua autoridade, mas que ao mesmo tempo traga discussões relevantes para viver e para alcançar aqueles corações. Devemos invadir o mundo com a luz que expõe um viver fútil, idólatra, autoindulgente, o que é contra Deus. E lá em João, quando Jesus diz que a palavra dele é a verdade, ele não só usa a questão de trazer um adjetivo para essa palavra, mas o termo grego é um substantivo. Quer dizer, ela não só é a palavra no sentido de adjetivo, mas ela é a palavra como substantivo, como vida, como existência. Então, naturalmente, ao vivermos a palavra de Deus, já causamos impacto contra um mundo que vai contra tudo. E aí a grande questão é que o que Paulo coloca aqui é que o nosso viver revela as obras das trevas, revela o viver impuro, simplesmente pela vivência da palavra de Deus. E isso obviamente causa conflitos. Deus quer que nós vivamos de modo agradável a Ele, frutificando e expressando sua glória em um mundo corrompido pelo pecado. Devemos nos posicionar como filhos de Deus, dando testemunho e vivendo a fé cristã integralmente, para que nós então impactemos pela nossa vida. E Paulo em Efésios 5, do 3 ao 20, nos ensina como a viver como um filho da luz, testemunhando a respeito de Cristo e nos relacionando corretamente com esse mundo. E Paulo faz esse chamamento constantemente nas suas cartas, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, se levantar num viver piedoso, para impactar o mundo que está em trevas. E Deus nos chama para isso constantemente. O Senhor nos capacita para isso, Ele nos equipa para isso. 2 Pedro 1,3 fala disso. Deus nos dá tudo o que precisamos para viver piedosamente no mundo corrompido. O próprio Evangelho de Cristo fala que Ele não nos tira do mundo, como eu disse, mas Ele nos permite viver aqui para testemunhar a sua palavra. E Paulo então nos dá alguns ensinamentos práticos de como viver ou vivendo como filhos da luz no mundo caído e testemunhando a respeito de Cristo. A primeira lição do texto que Paulo nos dá é que nós não devemos fazer parcerias com esse mundo. Olha o versículo 3 ao 7. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Olha o versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo afirma que nós somos participantes juntos da promessa em Cristo Jesus. Então, anteriormente no seu texto, no capítulo 4, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor Jesus, que andeis de modo digno da vocação e que fostes chamados com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, anteriormente, o apóstolo Paulo ora dizendo que a igreja do Senhor, que o povo de Deus, eles deviam andar em unidade de fé. Então ele usa esse mesmo termo que ele reprova nessa questão da parceria com o mundo, quando ele fala, sejam participantes juntos, aqui falando da promessa que nós temos em Cristo Jesus, e ele vai então discorrer no capítulo 4 sobre a unidade da fé, o santo ministério e o serviço dos santos, a santidade cristã oposta à dissolução. E mais uma vez ele exorta a santidade. Então anteriormente Paulo fala assim, caminhem juntos. Vocês têm, os cristãos, um olhar específico para a promessa de Deus em Cristo Jesus. Então tenham tudo em comum, vivam assim. Paulo até enfatiza em alguns momentos, um só batismo, uma só fé, um só Deus, trazendo esse conceito de unidade daqueles que vivem e que creem em Cristo Jesus. Mas Paulo usa em Efésios 5, 7, que nós lemos, a palavra participantes ou parceiros, ou seja, enquanto buscamos unidade com o povo de Deus, somos exortados a não ser parceiros do mundo. E Paulo coloca muito bem qual é a característica dessa parceria, porque muitas vezes a ideia de parceria para a gente quer dizer, eu vou para lá e eu faço coisas em comum, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa parceria não pode ser vista na forma em que nós vivemos a nossa vida diariamente.
como marido, como esposa, como pai, como filho. Inclusive, mais adiante, o apóstolo Paulo vai colocar no versículo 21 do capítulo 5, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele vai falar da mulher, do marido, do filho, do escravo, do senhor, de todos, que é de uma forma contrária de vida ao que ele está colocando aqui no capítulo 5 anteriormente. Então essa parceria é o viver uma vida impiedosa, colocando ou praticando as obras da carne. Paulo exemplifica dizendo que não devemos, primeiro, andar como os gentios, 4,17 fala a respeito disso, e não viver mais para os desejos como aqueles que vivem como filho da desobediência. Como eu disse, essa instrução não é nova, pois o povo de Deus no Antigo Testamento sempre foi exortado a não se envolver com as idolatrias das terras vizinhas. O mundo em que vivemos sugere que levantar limites pessoais é ruim e ceder aos nossos desejos é sempre bom. O mundo em que vivemos traz a ideia de que a idolatria e o auto-engano é louvável. Afinal de contas, temos uma vida só e devemos viver todas as experiências possíveis dessa vida. Então, o limite, aquilo que Deus sempre fala na sua palavra como o limite, a linha com relação à iniquidade, em João fala a respeito de passar o limite ou não chegar até lá, que é a ideia de iniquidade. Esse conceito não existe. O único conceito existente é da autossatisfação, é do hedonismo, é do prazer particular. Viva como você quiser, faça o que você quiser. Quem sou eu para julgar você? Viva a sua vida. É um discurso que na verdade centraliza a experiência do homem em todas as suas raízes pecaminosas e tira muitas vezes o olhar com relação a quem Deus é e quem eu sou nesse aspecto. E o que pode acontecer? A nossa consciência cauterizada diante de uma situação como essa, podemos assumir uma vida de impiedade, alegando liberdade da graça, que na verdade, Paulo chama isso de libertinagem, o viver corrompido pelo próprio coração auto-enganado. Então perceba que sutilmente o apóstolo Paulo coloca aqui, e ele vai colocar a palavra no passado, o verbo no passado, o que vocês eram anteriormente, com a ideia não de que aqueles irmãos retornassem à cultura hedonista e pecaminosa que eles estavam vivendo, mas é viver a prática mesmo em seus lugares reservados e em suas famílias e toda a situação. Ou seja, continuar praticando o princípio do pecado, mesmo estando exposto à palavra de Deus. O mundo não faz sugestões tão drásticas aos cristãos. Olha só que interessante o que Paulo coloca aqui. Ao invés de um adultério, a sugestão mundana do pecado é começar com obscenidades. Olha o versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris. O que isso significa? Às vezes o cristão ele não está lá adulterando. Ele reprova isso. Ele reprova a pornografia explícita. Mas na roda do amigo, na roda da universidade, na roda ali do trabalho, a piada torpe, a piada obscena é bem quista, é bem recebida. Brinca com aquilo. Então perceba a sutileza de Satanás em pegar a nossa consciência e esmagá-la para que nós não percebamos o contexto em que estamos vivendo, nos levando por um caminho de pecado. Quer dizer, eu ouço, eu respondo aquilo, em coisas pequenas do dia a dia. E isso não é neopuritanismo, isso é o que Paulo diz de cuidar do próprio coração. Jeremias diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, e mais corrupto do que tudo. E se eu não viver governado pela palavra, direcionado pela palavra, a minha consciência se pesa. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim, que quando você vê um monstro pela primeira vez, o que você faz? Você corre. Mas se você for exposto ao monstro todos os dias, ele vai ser belo para você, ele vai fazer sentido para você. E a palavra de Deus nos lembra constantemente de quem nós somos e do perigo que há no nosso coração de sermos levados a situações de reflexão que não estão na palavra de Deus. Note bem a estrutura que Paulo dá nesse texto. Não é escancarado com o adultério, não é escancarado com a pornografia, mas são o quê? Conversações, piadas, coisas pequenas, obscenas, mas que leva o coração a uma
impureza, né, e a cauterizar a sua consciência. O trabalho do mundo é tornar nossa consciência destreinada para as coisas da palavra de Deus. Por isso Paulo, em Colossenses 3, nos lembra muito, com uma lembrança muito importante: habite ricamente a palavra de Deus em vós. Somente a palavra é um instrumento real, verdadeiro, leal, que impacta a minha vida e me faz fazer uma autoavaliação justa, aonde eu não faço comparações com quem peca mais ou com quem peca menos, mas a palavra de Deus é real, leal, suficiente para me apresentar exatamente quem Deus é e quem eu sou nesse processo, quais os arrependimentos que eu preciso, quais os abandonos de pecado que eu preciso fazer. A palavra de Deus é um instrumento, e perceba que sutilmente o mundo quer corromper a nossa consciência, quer destreinar você em sutilezas do dia a dia, para que você olhe e fale assim, você percebe historicamente, talvez uma geração mais recente não perceba isso, mas muito do que era reprovado pelas gerações anteriores, hoje é louvável nas gerações atuais. Vou dar um exemplo para você poder entender. Palavras torpes que Paulo coloca aqui. Palavra torpe no grego não significa só palavrão, significa palavra que cai em desuso. Quer dizer, se numa cultura aquela palavra tem a conotação de algo ruim, então ela não deve ser falada. E se historicamente aquela palavra recebe uma carga semântica, né, de conotação pejorativa, ela também não deve ser usada. Mas note bem, anteriormente, as gerações, você talvez está nos assistindo, entenda isso, né? Os irmãos aqui de algumas gerações anteriores, mas antes o falar palavras torpes era reprovável para qualquer tipo de pessoa, não era assim? Não era louvável isso. Hoje faz parte de uma forma comunicativa, porque foi aceitável. Quase que não falar é fora de uma linguagem tradicional. Então perceba que o que o apóstolo Paulo está dizendo, que essas conversações, o que nós vamos cedendo, ninguém acorda de manhã com vontade de praticar um pecado específico, aquilo é treinado em seu coração, cauterizada a sua consciência. E Paulo diz, cuidado com as conversações, cuidado com coisas sutis, que traz uma aparência às vezes de questão legal, né? Numa questão assim, isso é cultura, é amizade, mas ele diz assim, cuidado, porque isso pode corromper a sua consciência e você não responder adequadamente à palavra de Deus. Paulo propõe uma proteção ao coração, ao caminhar, no caminhar da vida cristã. Em Efésios 5:1 ele diz assim, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. A proteção deve ser feita no coração por meio do imitar a Cristo, do viver com Cristo. Ele é a nossa referência. Cristo sempre foi, sempre será, tudo apontava para o nosso mestre. Assim como a vida de hoje e tudo o que acontece, Romanos 8 aponta para Cristo Jesus, para a forma como Ele é o ideal da nossa vida. As discussões sobre vida cristã hoje estão muito mais voltadas a algo comportamental do que alguém que realmente pensa na imitação com relação a Cristo. Tornar-se parceiro do mundo está no padrão e vida em que podemos adotar igual desse mundo. O nosso padrão relacional no corpo de Cristo é o próprio Cristo e não outra situação. Algumas perguntas devem ser feitas. A primeira é, como a sensualidade, a ganância, as más conversações do mundo me afetam? Como que eu lido com elas? Como que eu me posiciono? Talvez você jovem na universidade, talvez você na escola, talvez você numa roda de amigos no trabalho. Coisas que são inocentes, aparentemente, mas que trazem prejuízo para o nosso coração. E que aquilo que era antes, talvez, que doía o nosso coração, quando fazíamos contra Deus, hoje já não dói mais. Porque é cultura, afinal de contas, podemos pensar assim. Brincadeiras sexualizadas do mundo afetam os seus pensamentos e relacionamentos. Você se expõe a isso. Como tenho vivido um padrão, ou o padrão da minha vida. Não falamos de um neopuritanismo exacerbado, não é isso que eu quero propor, mas falamos de um padrão bíblico idealizado não em nós, mas na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é neopuritanismo, isso é essência de viver uma vida diante do Senhor Jesus Cristo.
E Paulo nos mostra e nos ensina que nós não devemos ter parcerias com o mundo, porque uma vez que um cristão faz uma parceria com o mundo, ele não é mais luz naquela situação. Ele não impacta mais com o seu viver piedoso. Mas Paulo vai além. Numa segunda lição, o apóstolo Paulo fala que vivendo como luz no mundo, traz a ideia de invadir o mundo com a luz de Cristo. Olha os versos 8, diz assim: pois outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Quer dizer, nós não temos luz por questão própria nossa, mas nós somos luz no Senhor. Ele é a nossa referência. E Paulo continua dizendo: andai como filhos da luz. A palavra andar aqui é muito mais do que ter pequenas atitudes, mas Paulo fala sobre ter um estilo de vida que condiz com a questão da luz. Note muito bem que nos textos anteriores, Paulo sempre enfatiza a mesma coisa: ter um andar digno da vossa vocação. Paulo lembra aos irmãos de Efésios constantemente, onde ele diz: vocês são luz do Senhor, então façam o quê? Andem como luz do Senhor, como filhos da luz, no sentido de padrão de vida, de comportamento, de estilo de vida. O grande desafio nesse mundo é exatamente este. Temos a difícil tarefa de proteger o nosso coração, como eu disse, de uma influência do mundo, e também brilhar como luz no mundo cheio de trevas. Paulo nos exorta a sermos estudantes diligentes da palavra, a viver em alerta e a exercer uma fé viva constantemente. Paulo apresenta um tempo importante, que é invadir o mundo como luz invade as trevas. Expõe as trevas, expõe as obras más das pessoas com quais convivemos. E como é feito isso? Paulo nos dá a seguinte referência: o povo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, andaria entre os gentios, viveria em notável pureza e bondade e pregaria a mensagem do Senhor ressuscitado. Se formos diferentes do mundo, então teremos algo a oferecer a esse mundo. Mas se formos tão iguais a esse mundo, não podemos oferecer nada. Nós não vivemos em um mundo que está à parte das realidades. Paulo nos lembra que nós tocamos, que nós vivemos essa realidade devastada pelo pecado. Mas a grande bênção do Senhor é que, ainda que eu viva num mundo corrompido e falho, eu posso testemunhar a respeito de Cristo. Eu entendo o medo que talvez eu tenho com os meus filhos, você tenha, você que está no mundo crescente no pecado. Mas nenhum mundo corrompido ou nenhuma obra maligna é tão poderosa quanto o poder do Evangelho de Cristo, o qual nos chama para sermos luz no mundo e para testemunharmos a sua palavra em qualquer lugar que você esteja. Imagine cada cristão em sua vocação, em seu trabalho, estava até conversando isso um pouco antes de entrar aqui, sendo luz, testemunhando, exercendo fielmente a sua função. E não só pela sua boca dizendo, vamos à igreja, ou conheça, né? Mas dizendo, olha, eu testemunho a respeito de como eu sirvo a Deus no meu lugar, no meu local de trabalho. Em como eu me posiciono, né, com a verdade do Senhor, em situações que talvez até poderia tirar lucro, mas eu não tiro. Porque a palavra do Senhor vai ser pregada por meio do testemunho que eu vivo. E Paulo nos chama a isso, nos chama a ser luz no mundo de trevas, nos chama a impactar. E Paulo enfatiza o fato de que somos da luz, verso 8, no povo de Deus no Antigo Testamento, onde parecia que a luz havia apagado, as idolatrias crescido, isso constantemente em Israel, e a injustiça crescendo, Deus estava preparando o seu povo para uma luz ainda mais brilhante, o próprio Cristo. Isaías 9:2 diz assim: o povo que anda nas trevas verá grande luz. Nós somos lâmpada do Senhor. Ele irradia a sua luz através de vasos como eu e você, impuros, imperfeitos, com algumas rachaduras, precisando ali de restauração aqui e ali, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, nós podemos impactar o mundo em que vivemos, o contexto em que estamos, sendo luz, trazendo a palavra de Deus viva. Somos vasos quebrados que fomos iluminados pelo Senhor, e podemos sim testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo. Brilhemos, meus irmãos, no mundo de trevas, não nos atemorizemos diante de tudo que tem acontecido, porque o Senhor é conosco, e a sua palavra permanece para todo sempre.
Sejamos corajosos em nos posicionar quando pedido, ou até mesmo quando não for pedido, mas por consciência cristã, como a nossa confissão diz, para que nós possamos, então, reafirmar a verdade da palavra de Deus. Invadimos o mundo com luz quando buscamos com zelo a vida piedosa e santa em nossas famílias. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Não adianta eu ou você enchermos nossas redes sociais de belas frases de efeito, se eu não for um bom marido, se eu não for uma boa esposa, se a esposa não for uma boa esposa, se eu não for um bom filho, se eu não for um bom cristão. Eu sei que nós temos hoje um vínculo, né, e nós temos um meio de comunicação onde impacta muitas pessoas, mas devemos ser muito mais do que aqueles que compartilham coisas a respeito, mas que vivem essa verdade, que impactam pela vivência diária. Que eu não só compartilho coisas do que é ser um bom crente, mas que as pessoas vejam em mim, minha esposa, meus filhos, o marido veja na esposa o viver piedoso, o jovem na faculdade o viver piedoso, o adolescente o viver piedoso, para que nós possamos então mostrar essa luz. Um terceiro ensino que Paulo tem nesse texto, de como viver como filhos da luz, seja cuidadoso, o terceiro ensino, e muito grato. Olha só os versos 15 a 20, o apóstolo Paulo traz uma reflexão dizendo assim no 15: portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, sim como sábios. E o verso 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apelo de Paulo naquela época é relevante para nós. Dezenas de distrações bombardeiam nossos corações todos os dias. Distrações para vivermos a nossa própria vida e para não tomarmos cuidado com o nosso próprio coração. Cuidar de como vivemos é uma tarefa não só individual, mas é uma tarefa corporativa, é uma tarefa juntos, na unidade. Tanto que o autor de Hebreus, ele nos lembra em Hebreus 10, 25, dizendo: não vos deixeis de congregar por motivo algum. Mas ele exorta dizendo que a reunião deveria ser feita, deveria congregar, ainda mais que aquele dia se aproxima. A ideia, quando Paulo fala em Efésios 6, sobre a armadura do Senhor, traz a ideia do trabalhar corporativo, no sentido de que eu cuido de mim, mas também eu sou cuidado pela igreja, eu sou cuidado pelos outros irmãos, eu sou edificado por outros irmãos. E isso é importante na luta quando nós estamos contra esse mundo. Paulo diz que devemos falar uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais. Viver cheio do Espírito Santo tornou-se muitas vezes algo místico, né? Aquele que prega bem, aquele que faz alguma coisa, mas o viver cheio do Espírito Santo pode ser isso também. Mas Paulo exemplifica aquele marido que é uma bênção dentro de casa, ele é cheio do Espírito Santo. Ele até lava a louça. Nem tanto, né? Nem tanto. Aquela mulher que é uma bênção, toda vez ela pega a toalha molhada em cima da cama e não reclama. É cheia de Espírito. Brincadeiras à parte, mas a vivência de uma vida cheia no Espírito, por isso que Paulo fala assim: não tomem coisas rápidas, que trazem uma alegria terrenal e rápida, a embriaguez com vinho, que traz uma alegria incompleta e não verdadeira. Mas Paulo fala assim: enchei-vos do Espírito. Aqui nós somos passivos na construção grega paulina aqui. Nós somos passivos e Deus nos enche. E aqui duas possibilidades possíveis: eu sou cheio para viver como um bom marido, mas o viver como um bom marido também me torna cheio. É uma via aqui de mão dupla, segundo a estrutura do texto paulino. E Paulo diz que isso exemplifica o cuidado do coração. O Espírito trabalha por meio da palavra, por isso quanto mais retornarmos aos fundamentos bíblicos, mais o Senhor trabalhará em nosso coração. E Paulo também fala uma coisa interessante sobre a gratidão no coração como um meio de viver como filhos de Deus. Em que sentido? Quando o hebreu ele pensava sobre a importância da gratidão a Deus, facilmente um hebreu ia para Êxodo 14 e 15, né? Ou na verdade 15 e 16, vinha na sua mente. Os filhos de Israel tinham acabado de sair da escravidão, e eles estavam felizes, louvando a Deus, e no espaço aí de mais ou menos 2 anos, caminhando ali no deserto, de repente eles têm uma necessidade, e o que eles fazem? Em vez de agradecer, começam a reclamar
pela falta de provisão em um dia. E aí então tem toda aquela história. A reclamação, elas são assuntos pessoais contra Deus, ou diante de Deus, que nos amou e que nos libertou em Cristo. São pecados contra o Senhor. Por isso que Paulo enfatiza que o viver como filhos da luz envolve ter um coração grato. Mas Paulo quer ainda aqui nos ensinar algo também mais precioso. Imagina nós, nos problemas e questões do mundo, vários problemas, dificuldades, responder com gratidão. O padrão do mundo corrompido é sempre responder aos problemas com murmuração, com ingratidão. Sempre está tudo ruim e nada está bom. Mas o que Paulo nos exorta é que diante das dificuldades, eu e você, nós podemos responder em gratidão a Deus. Isso é viver como filho da luz no mundo corrompido, onde enxerga além do que os olhos podem ver, porque vivemos pela fé no Filho de Deus. E podemos nos tornar, ou viver como filhos da luz, surpreendendo essa geração com a nossa gratidão a Deus, principalmente em meio às dificuldades em que vivemos. E diariamente nós temos inúmeros motivos talvez para reclamar, ou até para lembrar com murmuração. Mas a graça de Deus e a atuação do Senhor em nós nos eleva a um pensamento reflexivo de que o que temos é por causa da graça e da providência de Deus, e nada nós merecemos, em nada do que temos. E se passamos por dificuldades, é por permissão do Senhor, que tem na sua providência e na sua predestinação tudo em seu devido controle. Perceba que o que Paulo nos desafia a viver em Efésios capítulo 5, são desafios diários para o meu coração e para o seu. Desafios diários para não fazer parcerias com esse mundo. Acho que um desafio ainda muito maior para a juventude com a necessidade de aceitação. Eu preciso ser aceito. E isso exige adolescência, pré-adolescência. Mas também devemos viver invadindo esse mundo com a luz que vem do Senhor, como meios, como agentes do Senhor, e tendo um viver cuidadoso e grato a Deus. Isso impacta o mundo em que vivemos. Isso traz uma relevância ao contexto. Para concluir, algumas coisas são importantes. Primeiro, a pureza deve ser uma paixão na vida do cristão. Ele deve buscar diariamente a pureza em Cristo como alvo da sua vida. Não podemos ser monges espirituais isolados em algum lugar oculto. Vivemos esse mundo, mas vivemos também para agradar a Deus nesse mundo. E perceber a providência de Deus nas nossas vidas e agradecer por tudo aquilo que temos recebido ao Senhor. Perceba mais uma vez que podemos viver sim como testemunhas fiéis do Senhor, lidando e cobrando e exortando e avaliando o nosso coração constantemente, que é o alvo paulino aqui: sede imitadores de Deus. E isso só pode ser feito numa avaliação justa e correta por meio da palavra do Senhor. Então o meu desafio para você que está aqui, para você que está assistindo é: viva como um filho da luz. Impacte o mundo com as suas questões, no lugar que Deus colocou você. Na universidade, na escola, na igreja, na rua, na sua vizinhança, no lugar que você está, na sua própria igreja. Seja ali um meio de revelar e de mostrar a palavra de Deus e de trazer realmente muitas vezes à luz as trevas e as obras que estão sendo praticadas ali, não para viver um neopuritanismo, mas para viver e para exemplificar o caráter de Cristo no mundo corrompido. Eu sei, são grandes desafios, mas que Deus está constantemente conosco, nos dando graça, força, entendimento, para que nós possamos viver de uma forma que Ele tem nos chamado para viver, como filhos da luz. É o que Ele deseja de nós. Amém?